Olá, graça e paz, boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha visitar a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar. Muito obrigada a todos vocês que chegaram a esse canal, Palavra Viva, onde a palavra do nosso Deus é aberta, aonde o Espírito Santo fala através da sua palavra. A palavra de Deus hoje vai ser aberta na carta de Jeremias, capítulo 29, onde o próprio autor da carta é o próprio profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, do verso 11 em diante, que diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Aqui é o Senhor que está falando. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu o ouvirei. Amém. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispensarei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Aqui o profeta Jeremias estava fazendo uma carta para o povo que estava cativo em Babilônia. Mas essa carta é para mim e para você hoje, no século 21, nessa noite, através do canal no YouTube Palavra Viva, aonde você estiver nesta hora, pela internet, que essa mensagem chega ao seu coração, que essa mensagem é para mim, é para você, que o Senhor fala que se eu e você buscar a Deus de todo o coração, o Senhor, Ele vai nos responder. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela é fonte de vida. A palavra de Deus, ela além de ser fonte de vida, meu irmão e minha irmã, nós temos a certeza absoluta que o que nós pedimos a Deus com fé, Ele responde segundo a sua vontade. Deus ele nos responde mais do que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus diz isso. Mas nesse verso que acabamos de ler, do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 até o verso 15, aqui tem duas condições para mim e para você. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Então aqui entra uma condição para mim e para você. Quando aqui, meus irmãos, quando a palavra quando me buscares, quando essa palavra quando aparece aqui, ela aparece com relação ao tempo, e de todo o coração significa um modo. Ou seja, o que esse verso, quando me buscares de todo o coração, o que esse verso específico está dizendo para mim e para você? Buscar-me-eis e me achareis quando, irmãos? Quando me buscar de todo o coração, ou seja, não é de qualquer maneira que nós chegamos na presença do Senhor, mas é quando nós rasgamos o coração diante do nosso Deus e falamos para o Senhor abertamente quais são as nossas necessidades, porque nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Ou seja, quando nós vamos na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus, como diz lá em Ageu. E nós temos que ir diante de Deus na profundidade da fé, com anseio na nossa alma, de encontrar a presença do Senhor, de ter um encontro com o nosso Deus. É isso que eu e você devemos ter em mente, buscar ao Senhor, pedir o Espírito Santo de Deus para tirar todo o cerume do nosso ouvido, tudo que tem atrapalhado de ouvir a voz de Deus em meio a esse barulho do mundo, mas que nós possamos se conectar com Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor, viver verdadeiramente em espírito, em verdade,
buscar o Senhor um reavivamento e reforma na nossa vida espiritual. É isso que nós estamos precisando, meu irmão e minha irmã. Buscar, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Buscar o nosso coração em profundidade, sair da superficialidade da fé, mas buscar ao Senhor com intensidade. Clamar ao Senhor por uma vida diferente. E como nós acabamos de ler aqui, meu irmão e minha irmã, o próprio verso diz que Deus, ele quer ser achado, encontrado por nós. Deus, ele quer vir ao nosso encontro, porque toda vez que o ser humano se afasta de Deus, é Deus que vai de encontro com o ser humano, mas Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer mudar o nosso destino, ele quer colocar as pessoas de volta ao caminho. Segurar na mão e falar, filho, esse é o caminho, andai por ele. Nós precisamos se achegar diante do Senhor, em espírito, em verdade, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aí sim o Senhor vai entrar na nossa vida, vai mudar a nossa sorte. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus, tudo ele pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque tudo o nosso Deus pode. Não existe nada impossível para o nosso Deus. E esse verso é lindo. Então, ou seja, o que está faltando no ser humano é a busca incessante pelo poder de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando houve lá em Atos 4, a igreja estava sendo perseguida, a igreja experimentou ali a descida do Espírito Santo, porque a igreja estava unida, estava unânime em oração, clamando ao Senhor. E como diz aqui o verso aqui de Jeremias, Jeremias também estava escrevendo essa carta para o povo, para que eles buscassem o Senhor em espírito quebrantado, buscando ao Senhor em oração, clamando ao Senhor, para que eles tivessem a resposta de um quebrantamento sincero diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que está faltando hoje no ser humano é essa busca. Jesus quer ir de encontro contigo aonde você estiver. Conta para o Senhor qual é o seu problema, as suas frustrações, aonde você não tem tido força para se erguer diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Senhor, eu não consigo, eu tenho me fragilizado nesse pecado, esse pecado tem feito eu cair, mas o meu Deus, o seu Deus, ele é poderoso para te limpar, para te purificar de todo o pecado, para fazer de você, para mudar o seu destino, para virar a página da sua história, porque o meu Deus, o seu Deus, ele faz isso, ele vira a página, ele dá um novo capítulo. Meu irmão e minha irmã, lá em Ageu, diz que eu e você devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração e devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. O que Ageu está falando para mim e para você, para que nós possamos fazer na nossa vida espiritual um reavivamento e reforma. Cada um de nós sabemos analisar a si próprio como que está a minha vida espiritual com Deus. Ou seja, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, aonde eu estou errando, o que eu preciso melhorar. Isso aí o Espírito Santo vai dizer aonde nós estamos errando, em que ponto nós precisamos melhorar para ter um reavivamento e reforma, porque naquele grande dia, meu irmão e minha irmã, que está perto, se eu e você quisermos enfrentar as tribulações da crise final, para estar de pé naquele grande dia, nós precisamos passar pelo reavivamento e pela reforma da nossa vida espiritual. Não podemos viver nesse mundo como mais um, mas sim ser o sal da terra, ser a luz do mundo, fazer a diferença nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de pecado, um mundo que está indo de mal a pior. Nós estamos vendo aí as coisas acontecer, a maldade, cada vez mais as coisas estão horrível. Não está dando para viver nesse mundo.
Mas nós precisamos da companhia principal para enfrentarmos o dia mau, que é a presença do Senhor, como diz lá no profeta Jeremias 29, em Ageu, rasgar o coração diante de Deus e diante do Senhor, com o coração quebrantado, com súplica, mas pedir ao Senhor para que nossa vida seja transformada, que nossa vida seja reformada, restaurada, porque a obra do Espírito Santo vai ser concretizada na minha e na sua vida, porque só vai estar de pé naquele grande dia quem se alimentou hoje, quem está buscando hoje, quem está fazendo a diferença hoje, quem está indo contramão do mundo hoje, porque o amanhã não me pertence, meu irmão e minha irmã, não te pertence, meu irmão e minha irmã. Se pergunta a si próprio, o que eu estou fazendo de diferente? O evangelho tem que ser pregado, meu irmão e minha irmã. Tem eu feito esse papel da pregação do evangelho, porque esse mandamento é um dos que vai ser o que vai ser para, como é que eu posso falar? Às vezes a pessoa pensa assim, o coronavírus, os vírus, a morte, a fome, tudo isso está acontecendo, já é o fim. Não, meu irmão, a palavra de Deus diz lá em Mateus 24 que o fim vai ser a proclamação do evangelho, a volta de Jesus vai vir quando eu e você fizermos o nosso papel como cristão de pregar o evangelho para as pessoas que estão sedentas da palavra do Senhor. Aí sim virá o fim quando o evangelho ser pregado. Aí sim virá o fim quando eu fazer o meu papel como cristã, de ir lá falar de Jesus para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho, para as pessoas que estão à minha volta. Aí sim Jesus vai voltar, porque se eu não fizer esse papel de falar de Jesus, de proclamar o evangelho eterno, o evangelho do reino, a palavra de Deus diz que as pedras clamarão. E eu vou ter que prestar conta do meu tempo, do que eu não fiz para o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus ela é bem séria. Ela chama a nossa atenção. Então, que o Espírito Santo de Deus venha te despertar aí onde você está ouvindo essa palavra. O que, meu irmão, eu e você estamos fazendo para apressar a volta de Jesus, para que ele volte logo, para que ele bota um fim no sofrimento, na dor, para que ele bota um fim em tudo isso que está acontecendo. Satanás ele já é um derrotado em nome de Jesus, ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas como a palavra de Deus diz, ele sabe que ele está com dias contados, mas ele não quer ir sozinho, como foi lá no céu, que ele enganou a terça parte dos anjos, e ele foi expulso do paraíso, e ele foi expulso do céu, e ele desceu com a terça parte dos anjos, e meu irmão e minha irmã vai ser a mesma coisa, ele não vai dar por satisfeito. Quando a palavra de Deus, a palavra do reino, a pregação do evangelho chegar aos seus ouvidos, ele vai tentar embaralhar a sua mente, o seu coração, para que você não aceite, não tome um passo de fé, em decisão de aceitar Cristo como seu único salvador pessoal. A palavra de Deus diz que ele é como o leão que ruge, mas o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Amém por isso. E a palavra de Deus fala que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então, nossos ouvidos têm que estar abertos para o que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus me diz que a palavra de Deus me desperta para me entender o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus me diz que tem os falsos cristos, os falsos profetas. Mas, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje é de reavivamento espiritual, reavivamento e reforma na minha e na sua vida, porque sem essa busca incessante do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, da chuva serôdia não vai descer na minha vida. Eu tenho que ter essa necessidade de buscar a presença de Deus na minha vida e fazer a diferença, ser a luz do mundo, ser o sal da terra, a brilhar aonde eu passar, e contramão do mundo. Será que eu tenho ido contramão do mundo? Ou será se eu tenho ido junto com o que o mundo me diz para ir? Às vezes nós somos uma marionete do mundo, uma marionete da moda, uma marionete do que a televisão, do que a mídia me diz. A mídia me diz que tem uma tendência assim de moda, eu vou ali e me adapto àquilo. Não, meu irmão, eu tenho que ir contramão do mundo, porque o Senhor me diz que eu não tenho que me igualar, eu tenho que ser diferente. E as pessoas à minha volta têm que ver que eu sou diferente, porque eu tenho Cristo na minha vida e no meu coração.
E quando eu busco a Deus em espírito e em verdade, em clamor, em súplica, em oração, automaticamente eu estou buscando o reavivamento na minha vida e a reforma. E o que é o reavivamento, meu irmão e minha irmã? O reavivamento é quando acontece algo, quando ocorre lá no meu interior, quando acontece algo interno no meu interior de mudança, de transformação. E a reforma é quando algo acontece de mudança externo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, ou seja, o reavivamento e a reforma tem que andar junto. Tem que andar junto, meu irmão e minha irmã, porque graças a essa mudança, graças a essas duas mudanças, tanto interno quanto externo, porque quando tem a mudança interior, né? Porque quando entra o reavivamento da palavra de Deus na minha vida, graças a esse reavivamento, é possível ver na vida do ser humano a mudança exterior, porque uma coisa é interligada à outra, porque pelos frutos vos conhecereis. E tanto a reforma quanto o reavivamento espiritual acontece através da obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, o tempo de clamar, o tempo da busca, o tempo de contemplar a palavra de Deus, o tempo da oração, esse tempo se chama hoje. E, na verdade, meu irmão e minha irmã, toda transformação duradoura na vida do ser humano precisa de um reavivamento. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque para mim, se eu não tenho um reavivamento interno, não tem como ver a minha mudança externa. Eu vou continuar sendo aquela pessoa, é uma coisa interligada à outra, porque se eu tenho um reavivamento interior com Deus, Deus está me reavivando intimamente no meu interior, automaticamente as pessoas vão me olhar e vão me ver uma pessoa transformada por fora, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. E a palavra de Deus, lá no profeta Ageu, está te convidando, meu irmão e minha irmã, para que eu e você busque, como eu falei, cada um analisa a si próprio, cada um vê aonde está precisando, o que está precisando, aonde eu preciso melhorar. Mas lá na palavra de Deus, no profeta Ageu, lá em Jeremias 29, toda a palavra de Deus está nos chamando para um reavivamento e uma reforma na nossa vida espiritual. Porque se eu não tenho esse reavivamento espiritual na minha vida, meu irmão e minha irmã, nada de diferente vai acontecer na minha vida. Você mais uma. E quanto mais eu busco a palavra do Senhor, quanto mais eu busco contemplar a Cristo, quanto mais eu busco ler a palavra, orar, contemplar a Cristo, meditar na palavra de Deus, quanto mais eu busco a presença do Senhor, eu acabo perdendo de vista o egoísmo, o meu egocentrismo, o meu eu que tenta gritar dentro de mim. E eu acabo olhando a Cristo, vendo como Cristo agia com as pessoas, como Cristo, em cada situação, como Cristo, ele ajudava as pessoas. E aquilo dali, os atos de Cristo vai passar em mim, porque eu tive um encontro com Deus. E aquela reforma, aquele reavivamento espiritual mudou a minha vida. E automaticamente aquela reforma que primeiro houve o reavivamento interno, para que depois a reforma externa, as pessoas podem olhar e falar, nossa, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, transformado e lavado pelo sangue de Jesus. O orgulho não vai mais ser o carro forte para me destruir. Que muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, o orgulho tem destruído as pessoas. O orgulho, a falta de perdão tem destruído as pessoas. Contempla Cristo, meu irmão e minha irmã, que o nosso olhar deve ser ir de encontro com o olhar de Jesus, que Deus ele tem muitas coisas grandes para fazer na nossa vida. Se tem alguém aqui que um dia estava firme na fé e por alguma coisa deixou
por meio do caminho, ao decorrer do caminho, da trajetória, altos e baixos na vida espiritual, talvez não tenham buscado a Deus com intensidade, em espírito e em verdade. Busca, meu irmão, ao Senhor, porque Jesus te ama e Ele quer ir ao teu encontro, mudar o teu destino e te colocar de volta ao caminho e falar: filho, esse é o caminho, andai por ele. Que Deus venha fazer, através do nosso livre-arbítrio, de buscar ao que Cristo venha nessa vida e mudar a nossa história, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes na minha, na sua vida, porque não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. A palavra de Deus diz isso, e muitas das vezes nós estamos correndo, sabem quem? Correndo em busca de dinheiro, de trabalho, de ter isso, ter um carro, ter uma casa. Isso não é pecado, meu irmão e minha irmã. Mas isso acaba sendo idolatria se eu deixo de buscar Cristo em primeiro lugar, se eu deixo de buscar Cristo como o reino dos céus, porque a palavra de Deus fala que tudo isso é transitório e passageiro. Na palavra de Deus fala que a gente tem que buscar as coisas do alto, que lá nas coisas, essas coisas, tudo isso traça e ferrugem vão corroer. Então nossa busca incessante tem que ser pela busca do Espírito Santo na minha vida. O próprio Cristo falou: vou, mas vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Então é disso que nós temos nos alimentar, da palavra do Senhor, buscar a face do Senhor, porque meu irmão e minha irmã só vai estar de pé naquele grande dia da crise final e que está perto, porque Jesus está voltando. Quem está se alimentando hoje, quem está buscando hoje a presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, o meu desejo para você é que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscar-me-eis de todo o coração. Buscar-me-eis de todo o coração. Que vocês, a palavra de Deus diz agora em Jeremias, que vocês vão me encontrar. Mas quando buscar de todo o coração, vamos buscar o Senhor. E ao Senhor não com máscara, mas ir ao Senhor sem máscara, diante do Senhor. Falar: Senhor, eis-me aqui, um vaso quebrado, cheio de erros e de defeitos, cheio de falhas de caráter, mas eu preciso ser lapidada pela tua mão. Me coloca no centro da tua vontade, do teu querer, me mostra quais são os propósitos da tua vida. Muitas das vezes eu tenho te colocado no banco do carona do carro da minha vida e assumindo o controle da minha vida, mas por favor, Senhor Deus, assuma o controle da minha vida. Me coloca de volta no propósito que o Senhor tem para mim, porque eu sei que os teus planos são maiores e melhores do que eu posso imaginar. Meu irmão e minha irmã, fica com essa palavra em nome de Jesus, que nós possamos colocar o Senhor no centro do nosso coração, buscar o Senhor, fazer uma análise na nossa vida de reavivamento e reforma e proclamar esse Deus maravilhoso para as pessoas que estão sofrendo lá fora, para as pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Se tem um tempo, esse tempo se chama hoje, onde a palavra de Deus ela tem que ser pregada aos quatro cantos da terra. É por isso que eu peço para vocês, meu irmão e minha irmã, ajude essa palavra a ser divulgada com as pessoas que estão precisando de ouvir. Ajude, meu irmão e minha irmã, porque que essa palavra em nome de Jesus venha chegar numa boa hora, onde a pessoa está ali com o coração sedento, que quando essa palavra que está aí através do YouTube, da internet, da rede social, venha chegar a algum coração, que essa palavra venha chegar a esse coração endurecido, mas que essa palavra venha cair como uma semente num solo fértil, a germinar e entender que o Senhor tem planos grandiosos para mim e para a sua vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Você é a menina dos olhos do Senhor e Jesus te ama. Jesus te ama e Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Que nós possamos estar de pé naquele grande dia. Ouvir da boca do Senhor: vinde bendito do meu Pai, receber por herança o que eu fui preparar. Essa é a grande promessa que o Senhor fez para mim e para você. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Que o barulho desse mundo não venha tirar o foco da cruz do Calvário. Que o barulho desse mundo não venha tirar o foco de Jesus, mas pelo contrário, que quanto mais nós contemplamos a face do Senhor,
nós vamos estar ligados com Cristo, com a palavra de Deus, e o barulho não vai mais atrapalhar a minha direção, o meu destino. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós temos um lugar certo, nós temos um destino certo. Nós somos peregrinos, mas com destino certo, igual o povo de Israel. O povo de Israel era peregrino lá no deserto, mas eles tinham um destino certo, que era a terra de Canaã. Eu e você somos peregrinos, mas com um destino certo, que é o céu. Meu irmão e minha irmã, Jesus está voltando. E que o céu que ele foi preparar, ele vai vir nos buscar para herdar esse céu. Mas que o brilho do mundo não seja empecilho para nos tirar desse céu. O povo de Israel, meu irmão e minha irmã, muitos deles não entraram, estava ali, já na divisa para entrar em Canaã. A história é linda, mas ao mesmo tempo é triste. Eles estavam ali na divisa para entrar na Canaã, na terra prometida. E eles não entraram porque eles foram crentes. Eles começaram a contemplar os gigantes, os cananeus, os gigantes, e o medo e o pavor não deixaram eles entrar. Meu irmão e minha irmã, o que tem atraído aos meus olhos ao ponto que está atrapalhando o meu interior de perder o céu? O que cada um sabe de si, cada um faz uma análise espiritualmente falando. Mas meu irmão e minha irmã, que o destino do povo de Israel seja o mesmo destino da humanidade do século 21, que nós possamos ter essa sede, essa busca do poder de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. O céu está ali, Jesus está voltando para nos buscar. Mas o que eu estou fazendo para herdar o reino dos céus? Eu sei que Cristo já fez tudo. Eu não preciso fazer nada. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. Mas será que eu tenho buscado ao Senhor? Será que eu tenho aberto a porta do coração para o Senhor? Para falar, Senhor, entra na minha vida e muda a minha história, porque eu quero herdar o reino dos céus que o Senhor foi preparar. Não vai ter choro, um lugar que não vai ter dor, um lugar que não vai ter morte. Ou seja, meu irmão e minha irmã, depende de mim e de você. Abre o coração para o Senhor, se entrega ao Senhor aonde você estiver nesta hora. Jesus te ama. Jesus te ama e Jesus está voltando. O mundo não tem nada para nos oferecer, é daí para pior. É crise de política, é crise financeira, salários altos, as coisas estão aumentando cada vez mais. Não tem melhora. A única esperança minha e sua é o Senhor Jesus. Somente isso. Aceita Jesus como seu único Salvador. Jesus te ama. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fica com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Que essa palavra chegue de encontro ao teu coração. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas o Espírito Santo foi me dando a palavra. Eu estou sentindo aqui o desejo de falar com vocês. Que nós possamos colocar Deus no centro da minha e da sua vida. Em nome de Jesus, porque Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Fica com essa palavra, fica paz, que o Senhor Jesus te visita nesta hora, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, amém e amém.